Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Auro Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre a área de figuras planas. Vem comigo! Bem pessoal, nesse nosso estudo sobre áreas de figuras, eu vou começar discutindo para vocês aqui, logo de início, o que significa esse conceito de área e também algumas unidades de medida que nós vamos explorar aqui no nosso estudo. Bem, observem que aqui no quadro nós temos duas figuras iniciais, um quadradinho, né, com lados medindo 1 e um retângulo amarelo destacado. Esse quadradinho de lado 1, né, não especifiquei a unidade de medida aqui, ele tem a área medindo uma unidade de área, tá certo? Todo quadrado que tem lado 1 tem área igual a uma unidade daquela unidade que ele está sendo explorado ali. E no caso aqui, como não especificamos, nós dizemos uma unidade de área. Bem, calcular a área de uma figura geométrica, eu vou explorar aqui no caso esse retângulo amarelo. Calcular a área de uma figura geométrica, como no caso desse retângulo, é observar quantas vezes um quadrado de uma unidade de área cabe dentro, né, dessa figura. Então, por exemplo, observe aqui que nesse retângulo nós conseguimos preencher ele com o quadradinho, né, essa quantidade de vezes inteira aqui, que é, no caso, 6 vezes. Né? Portanto, a área dele é de 6 unidades de área. Geralmente, né, nós vamos, nos contextos que vamos estudar aqui, vamos ver as unidades explicitadas. Vocês vão ver unidades como quilômetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado e outros múltiplos e submúltiplos do metro quadrado, que é a unidade de medida padrão de área no Sistema Internacional de Unidades. E nós vamos ver que calcular a área de figuras geométricas com essas unidades de medida é ver quantas vezes um quadrado de uma unidade de medida dessa cabe dentro daquela figura. A primeira figura geométrica que eu vou discutir com vocês hoje aqui é o triângulo. Eu vou falar para vocês sobre o triângulo hoje, como medir a área de um triângulo. Bem, para calcularmos a área de um triângulo, né, nós temos alguns tipos específicos de triângulo, mas qualquer triângulo eu consigo calcular a área por meio desse método que eu vou conversar aqui com vocês hoje. Que é esse, ó. Se eu tenho um triângulo aqui, é um triângulo qualquer, né, independentemente do tipo de triângulo que você considerar, e nós vamos ter sempre que o triângulo sempre vai ter uma base e uma altura, né? Então aqui nós temos a base B e a altura H, relativa a essa base B. Para calcularmos a área desse triângulo, o que vai nos bastar é multiplicarmos a base pela altura e dividirmos por 2. Então, sempre que quisermos calcular a área de um triângulo, basta observarmos qual que é a base desse triângulo, qual que é a altura relativa àquela base, multiplicarmos esses valores e dividirmos por 2. Né? E assim nós calculamos a área de qualquer triângulo que considerarmos, tá certo? Então essa é a fórmula que vamos considerar nas situações que envolvam triângulos. Observem aqui essa primeira situação. Nessa situação nós temos, Ana queria construir uma região de plantação no quintal da sua casa. Ela marcou a região do quintal onde queria que fosse feita a plantação, fazendo uma marcação triangular, como aparece aqui na imagem para vocês. Depois de demarcar a região, né, triangular, ela mediu a base do triângulo encontrando 4 metros e mediu a altura relativa à base, encontrando 2,5 metros, 2,5 metros. O que o exercício quer é que calculemos a área dessa região de plantação feita por Ana. Bem, para calcularmos, nós vamos explorar essa fórmula que eu falei para vocês no início. Qualquer área de triângulo que quisermos calcular, basta multiplicar a base pela altura e dividir por 2. Né? Então nós temos um triângulo aqui na situação em que a base mede 4 metros e a altura mede 2,5 metros. Nós vamos utilizar a fórmula de área, base vezes altura sobre 2, para calcular a medida dessa área. Então, sabendo que B, que é a base, mede 4 metros e a altura H mede 2,5 metros, nós temos que a área, que é base vezes a altura sobre 2, vai ser igual a base, que é 4, vezes a altura, que é 2,5, sobre 2. Ora, 4 vezes 2,5, isso vai resultar em 10. Então vamos ficar com 10 sobre 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Aí nós temos que olhar qual a unidade de medida considerada.
Vocês lembram que no enunciado a unidade de medida foi o metro, né? Foi falado que a base media 4 metros e a altura 2,5 metros. Então, qual que vai ser a unidade de medida da área? Vai ser metros quadrados, tá certo? Então, nós temos que a área desse triângulo, dessa região demarcada por Ana para fazer a plantação, mede 5 metros quadrados de área. Vamos apresentar agora, pessoal, mais uma situação que envolve triângulo. A situação é essa aqui. Qual é a área de um triângulo retângulo cujos catetos medem 12 centímetros e 5 centímetros? Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo específico, como eu falei, né? Mas como eu falei para vocês, qualquer triângulo que considerarmos, conseguimos aplicando aquela fórmula que eu falei, que é base vezes altura sobre 2, calculamos a área de qualquer triângulo que considerarmos, inclusive do retângulo, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Vamos considerar os catetos, um deles vai ser a base e o outro cateto vai ser a altura relativa à base, né? Observe então que aqui eu estou considerando a base como sendo 12 e a altura como sendo 5 centímetros, tá certo? Então aqui nós temos a base sendo 12 e a altura sendo 5 centímetros. Para calcularmos a área, então fazemos base vezes a altura sobre 2. Então no que isso vai resultar? Nós obtemos então o seguinte: base, que é 12, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então vamos ficar com 12 vezes 5, vai dar o quê? 60, pessoal. Se você multiplicar 12 por 5, você obtém 60. E agora, se você divide 60 por 2, o que você obtém? Você obtém 30. E aí você considera a unidade de medida. Lá nós tínhamos os dois catetos medindo um 12 centímetros e o outro 5 centímetros. Então qual que vai ser a unidade da área aqui? Centímetros quadrados, tá certo? Então a área, ela mede 30 centímetros quadrados, tá certo? E assim fica, e essa é a solução do nosso segundo exercício, pessoal. Bem, com essa exploração aqui sobre área de triângulos, eu encerro esse nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.